eu quero mostrar um susto para todos nós aqui, um susto dado a um amigo, enquanto o meu áudio fica aberto. E eu vou perguntando a você o seguinte: esse cara está aí preparando um susto para esse amigo dele, que ele vai levar o Eric. Vai levar o Eric para dar uma volta, ele está a fim de assustar o Eric. Ele e o Eric estão aí, já está tudo combinado lá com a moçada do susto. 2 câmeras escondidas, o Eric está aí relaxadão, e o Eric vai servir para nos mostrar a necessidade que cada um tem de aprendermos a controlar o medo na vida. Porque tem gente que não pensa de modo algum antes de acolher o medo no coração. São pessoas que primeiro acolhem o medo, depois é que elas vão ver se aquilo é digno de medo ou não. E uma das forças de ser, de viver, mais profundas que pode se instalar numa pessoa é a capacidade de refletir sobre o medo antes de se amedrontar. Foi lá fora fazer um xixi, agora voltou dizendo: quando chegou aí, pronto. Iluminou o negócio na frente, está tudo montado. Olha o Eric, olha o Eric, olha o Eric, olha como é que o Eric está doido. Aí agora, olha, chegou aí dentro, olha o Eric, cara. O Eric de cinto preso, tiveram que parar, senão o Eric ia infartar, para mostrar que é amiga comum, que foi só uma brincadeira. Agora, meu amigo, se um negócio desse me acontece, coitada da menina, porque a primeira coisa que eu ia fazer, eu digo, se for assombração, minha mão vai atravessar. Se não for, vai estourar a cara. Mas o primeiro teste que eu faço de assombração é o seguinte: se eu mandar um pé nos córneos e atravessar, é assombração, aí vai sair em nome de Jesus. Se não atravessar, está derrubado. Assim eu reajo ao medo, ao desconhecido. Agora, olha aí, a maioria das pessoas primeiro permite que o medo assuma soberania absoluta para depois, quem sabe, após infartar e morrer do coração, descobrir que morreu de idiotice. Mas a maioria de nós sofre idiotices o dia inteiro porque a gente não foi curado da fobia essencial. A fobia essencial revelada em Hebreus, no capítulo 2, que nos dizem que Jesus veio a este mundo para livrar aqueles que sofrem da fobia da morte, para libertar aqueles que por tal fobia da morte estavam sujeitos a todas as formas de escravidão por toda a vida. Enquanto a gente não fica livre da fobia essencial, que é a fobia de morrer, a gente não tem nem a pedra fundamental, a pedra de esquina existencial, psicológica, mental, filosófica, a partir da qual erigir a lucidez no combate ao medo, a fé no combate ao medo. O indivíduo que sabe que a morte está resolvida para ele, que nada mais pode matá-lo. Ele pode apenas perder o corpo, mas ele não pode nunca mais perder a vida. Ele não é alguém que morre nunca mais. A morte morreu para ele. E o morrer para ele não é um vagar sem destino. O morrer para ele é o entrar na plenitude absoluta. Uma pessoa que tem isso como convicção instalada na essência mais intestina do espírito, como convicção, meu querido, ganha um poder extraordinário.
extraordinário para viver. Quando isso entra na gente, você vai distinguir medo de prudência, como eu disse ontem. Você vai ser prudente, porque você é racional, você não é suicida, você ama a sua existência e ama o significado dela para você e para outros, o bem que ela pode ser e realizar neste mundo, nesta vida, mas você não é um escravo dessa existência. Portanto, você não é um escravo dos medos e ameaças dessa existência. Em relação a eles, você usa bom senso, prudência, cautela, se desvia do mal, mas você vai ganhando controle sobre todas as formas de medo. Se você ganhou a convicção e a vitória sobre o medo essencial, que é o medo da morte, todas as outras formas de medo decorrem daí. Todas as outras fobias, todos os outros sustos decorrem daí. Todos. Eu dou graças a Deus pelo Evangelho na minha vida e pela natureza de consciência que meu pai tinha, mesmo antes de conhecer o Evangelho. Porque antes de conhecer o Evangelho, faltando-lhe apenas a vitória sobre a fobia da morte, embora ele não fosse medroso em relação ao morrer, mas em relação a tudo mais, ele foi extremamente sábio para me dizer, por exemplo, todos os meus amigos tinham medo de relâmpagos e trovões no Amazonas há 60 anos atrás, 55 anos atrás. As tempestades lá eram muito mais intensas, fortes, frequentes, diárias do que hoje, que estão ficando escassas. Pois bem, era medo para todo lado, superstição. E ele me dizia, olha só, meu filho, relâmpago que a gente vê não nos alcança. O relâmpago que nos alcançaria, a gente jamais veria. Porque ele sai tão rápido que a gente não registra. Quando você vir um relâmpago, fique tranquilo, ele já não alcançará você. E o relâmpago que alcançaria você, não o tema, porque você jamais o verá, portanto você não tem como se prevenir dele, exceto pela prudência. Aí você dizia, como assim pela prudência? Evite carregar objetos metálicos, evite ficar embaixo de uma grande árvore frondosa, porque ela atrai, evite isto, evite aquilo, só isto. E ande sem medo. Trovão, ele dizia, só é assustador para quem gosta de ter medo, meu filho. Porque quando a gente ouve um trovão, é sinal de que todo o perigo já passou há alguns segundos. Quando a gente nem ficou sabendo. Portanto, quando estourar um trovão, celebre uma vitória. Celebre um livramento. Um raio caiu bem longe daqui, ou estrondou em camadas superiores. De modo que um trovão é só uma sonoplastia de tempestade, para quem ouve. E ele foi ensinando coisas o tempo todo desse nível, de modo que quando o Evangelho entrou em mim e tirou o medo de morrer, meu Deus, a segurança que se instalou foi maravilhosa. E eu agradeço ao meu Pai, à palavra dele e ao meu Pai terreno e à sabedoria dele, que quando se agregou com o Evangelho, gerou nele um homem sem temores, porém prudente, e um homem sem sustos a levar. E é nesse caminho que eu tenho tentado andar todos os dias com muita segurança, tranquilidade e vitória, porque é possível a gente aprender a controlar, a lidar com os medos, meus irmãos. Isso é 90% de vitória na vida. Se o medo é colocado sob a gestão da inteligência, da prudência
da sensatez e da fé e se transforma apenas em ação nossa de bom senso e não de pânico. Isso faz parte do tesouro da vida abundante que Jesus oferece para a gente viver. Você entendeu? Você creu? Se você crer, se você souber que não é só uma falinha de 5 minutos, mas é uma palavra de vida que eu estou lhe dando, e começar a se exercitar na lógica da fé e no bom senso da fé, você vai se tornar forte, tenaz, intenso, livre e lúcido, cada vez mais, em nome de Jesus. Vem me ver TV, o canal é você.